Estamos aqui discutindo pautas de negócios. E assim seguiremos neste painel, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre certificação Sistema B, né? Então, quando a gente olha para as empresas que se comprometem com a certificação como sendo uma empresa B, muitos aqui devem saber que isso entra no contrato social da empresa, né? Então, não é um compromisso vago, é um compromisso que traz dever fiduciário para com essa responsabilização e essa consciência dos negócios. Antes de iniciar, como membro do Capitalismo Consciente, do Conselho, a gente sempre traz exemplos, né, de como conciliar, sim, um sistema capitalista, ok, mas com escolhas conscientes. E quando a gente fala de escolha consciente, a gente tem que lembrar que conscientizar é diferente de conscientização, porque ela traz a palavra ação. Não adianta eu estar consciente se eu não estou agindo de acordo com essa consciência. Então, com essa abertura, sem mais delongas, porque temos excelentes pessoas aqui para conversar conosco e trazer aqui os seus cases, eu quero iniciar perguntando, né, para a Cíntia, que está conosco aqui. Cíntia, observamos no mundo, por ser uma certificação global, números expressivos. Mas como que você tem trazido esse olhar para além do global para um cenário Brasil? Como tem sido a adesão das empresas para essa certificação? Se existe um perfil que possa aí ser colocado nessa conta corrente e qual é o impacto positivo que essas empresas buscam com esse compromisso? Obrigada, Nara. Bom dia a todo mundo. Sou a Cíntia, sou co-diretora executiva do Sistema B. Um prazer estar aqui. Obrigada aí pelo convite. Acredito que muita gente aqui já deve conhecer, porque a gente está num público de pessoas engajadas na pauta. O Sistema B representa o Movimento B no Brasil, né, que é um movimento de empresas aí comprometidas em gerar impacto positivo e lucro. Existe há 19 anos internacionalmente e há 13 anos aqui no Brasil. E, de fato, mundialmente, a gente já tem aí quase 10 mil empresas certificadas. E aqui no Brasil, a gente celebra muito o crescimento nos últimos anos, mas a gente acredita que ainda tem muito potencial de crescimento. Então, para vocês terem uma ideia, são quase 10 mil empresas no mundo, 1.500 na América Latina. E aqui no Brasil, a gente está cerca de 340 que são certificadas localmente e 500 que têm operação de alguma forma, porque tem muitas internacionais que operam por aqui também. E é muito curioso ver que, de fato, ano após ano, tem um crescimento constante. Cerca de 20% de crescimento dessa base. Teve um boom muito forte ali no período pós-pandemia, né, que o ESG ganhou uma repercussão e foi inevitável, acho que com o mercado financeiro olhando para isso, cobrando por credibilidade das empresas, por lastro, a certificação passou a ser cada vez mais conhecida, mas a gente vê que mesmo depois desse boom, mesmo depois que começou a ter questionamentos do mercado sobre ESG, sobre se dá retorno ou não dá retorno, a procura por empresas continua crescendo, o que para a gente mostra que é muito rico, que de fato empresas estão cada vez mais comprometidas com fazer na prática e não só colocar no discurso. Aqui no Brasil, a gente tem um perfil que é um pouco similar ao que seria da economia de grande parte de pequenas e médias. Então, mais de 85% da nossa base de empresas certificadas são empresas pequenas e médias. Mas existem empresas grandes, né? Ali, as grandes, o que vem ganhando muito destaque, são empresas grandes, tradicionais, familiares, centenárias, que entendem também o seu papel nessa transformação e que passam por um processo de transição, de transformação e se certificam. E existe aquele grupo de pequenas, de poucas, não pequenas, de poucas empresas muito grandes, que são empresas multinacionais, e que o Brasil também é um dos países que lidera essa frente de transformação com grandes empresas. Então, aqui até no painel a gente está com Natura e com Danone. Natura foi uma das primeiras empresas a certificar no movimento desde 2014, a primeira de capital aberto. Então, foi muito importante nesse processo de transformação ecossistêmica, né, de mostrar o impacto que ela tem em cadeia como um todo.
E desde 2021 a gente tem também a Danone na base de empresas B, que também tem esse papel de engajar um público muito amplo, de cadeia, de consumidor, de clientes. Então, essas empresas que, em número, representam menos, em impacto, elas representam muito, que elas, de fato, promovem uma mudança de consciência e de comportamento em toda a sua base. E aí, acho que vale a pena destacar também que, do perfil de empresa, são mais de 100 indústrias. É muito pulverizado, porque a certificação, diferente de outras, que olha para um pedacinho específico da cadeia, é uma certificação holística, que ela olha para tudo que a empresa faz. Ela olha para aspectos de governança, ela olha para aspectos sociais em relação a todas as pessoas que são impactadas pelo seu negócio. O seu impacto nos seus trabalhadores, na sua comunidade fornecedora, nos seus clientes, e ela olha para o meio ambiente. Então, com isso, qualquer tipo de negócio pode se tornar uma empresa B. E aí a gente vê uma concentração maior em empresas de bens de consumo, que são empresas que conseguem comunicar mais sobre isso, mas uma ampla base de serviços, de consultoria, educação, entretenimento, e esses outros serviços vêm ganhando muito. Mas, quando a gente consolida e pensa ali numa indústria principal, bens de consumo vem ganhando destaque cada vez mais e vem ganhando público, até porque o público consumidor passa a reconhecer também isso e entender que marcas que levam ali aquele selinho B são marcas que ele pode confiar. Então, acho que isso mostra um pouco da tendência. E aí, eu só queria compartilhar um último ponto que eu acho interessante. A gente fala muito da certificação, mas a certificação ela é fundamentada por uma ferramenta, que é a ferramenta de impacto, e que a gente chama de BIA, que é o BIA Impact Assessment. Essa ferramenta é uma ferramenta gratuita, então qualquer negócio pode fazer a sua autoavaliação. Então, quando você me pergunta assim, qual que é o ganho, né, de mensurar, de pensar nisso no negócio, o nosso principal olhar é que qualquer empresa que faz a gestão e a medição do seu impacto, ela incorpora em todas as suas práticas, em todas as suas áreas, um olhar estratégico sobre o impacto, que não é só sobre promover o bem, né? Sim, a gente quer fazer com que negócios ponham a sua força para o bem, impactando positivamente a vida de pessoas e pensando no meio ambiente. Mas, ao fazer essa gestão de forma integrada, ela, de fato, incorpora em tudo que ela faz um olhar estratégico para entender o que ela gera de impacto negativo, que ela pode reduzir, e, com isso, ela reduz custo, reduz risco, né, entende novos caminhos e soluções. E o que ela gera de impacto positivo, que pode ser diferencial estratégico, que pode tornar ela mais resiliente no futuro, que pode abrir novos mercados. Então, de fato, quando a gente olha para essa ferramenta que ela é aberta, tem hoje mais de 300 mil empresas no mundo que fazem a gestão. Aqui no Brasil são mais de 15 mil. E isso é uma coisa que a gente divulga muito, porque a gente quer que empresas façam a sua gestão. A certificação é uma consequência do processo. A certificação é uma forma de dar ali um carimbo de que aquela empresa, de fato, cumpre os mais altos padrões. Só 3% de todas as empresas que preenchem essa base, essa ferramenta, conseguem chegar na pontuação mínima nos estándares para conseguir ser certificada. Mas tem ali uma ampla gama de empresas que, de fato, estão fazendo a transição por meio de métricas de impacto e agregando valor para o seu negócio. Obrigada, Cíntia. Realmente é uma aula e 3 palavras, né, importantes que você trouxe. Confiança, que isso é muito relevante quando a gente fala sustentabilidade. A capacidade de mensurar, metrificar, traz essa confiança em dados de qualidade. Estratégia, porque muitas vezes as pessoas entendem a sustentabilidade ainda como um tema que é difícil de conectar na real estratégia do negócio. Então, é interessante você trazer. E essa visão de que é para a resiliência do negócio. Eu acredito totalmente nessas 3 falas e que bom que você as trouxe com tanta clareza. Mário, vamos lá. Olha que interessante. A Danone, assim, a gente está falando aqui de uma empresa que tem uma super representatividade no setor ao qual ela está inserida, né? E quando a gente fala de um profissional como você que está à frente de sustentabilidade, mas também da operação, o que é muito interessante no meu ponto de vista,
Como que você enxerga, né, os desafios de cumprir esses compromissos relacionados ao fato de vocês serem uma empresa certificada, mas, principalmente, como você entende o reconhecimento dos consumidores quanto à certificação? Porque a Cíntia trouxe, né, essa característica das empresas B2B, mas, mais do que isso, para uma característica B2C. Como que você vê, né, isso dentro da companhia, mas extrapolando aí para os seus consumidores, se há esse reconhecimento? Bom, primeiramente, boa tarde, né? Já passamos do meio-dia. Eu sou o Mário Rezende, eu trabalho para as operações e para a área de sustentabilidade da Danone aqui no Brasil. Bom, a pergunta é super boa. Eu vou responder ela falando um pouquinho de passado, de presente e de futuro, né? Eu vou me antecipar um pouquinho ao passado, vou falar do presente primeiro. É super legal comunicar para vocês aqui em primeira mão que a gente acabou de ser recertificado com a empresa B, com o selo B. Oficialmente foi agora, bem no início do ano. É uma jornada longa, né? Uma outra boa notícia é com uma bela evolução da pontuação da certificação de 2021 para essa certificação agora, que mostra que a gente está olhando para o futuro, que isso faz parte da nossa agenda de negócio, não só hoje, mas olhando para frente. Voltando um pouquinho no passado, essa discussão de sustentabilidade, a ESG, ela, na Danone, ela está permeando os negócios mais ou menos desde 1972. A gente tem um famoso discurso de Marcel, na França, que então CEO da companhia, o senhor Antoine Ribaud, lá ele declara que uma companhia, para fazer negócio e ter sucesso, ela precisa pensar não só no sucesso financeiro dos seus acionistas, mas também no sucesso financeiro das comunidades onde ela está inserida. Então, ali a gente começa essa jornada, olhando para como implementar essas boas práticas no nosso dia a dia de negócio. A gente vem, desde então, trilhando essa jornada. O processo de certificação B é um processo bastante complexo, que ele avalia uma quantidade de critérios enormes, que demandam muito monitoramento, muito trabalho contínuo, muita dedicação dos times, para que a gente consiga efetivamente se certificar e depois ser recertificado. Os consumidores estão começando a perceber ou valorizar iniciativas como essa. Eu acho que a gente tem um belíssimo trabalho para fazer a várias mãos, que é como é que a gente amplifica isso, como é que a gente acelera esse reconhecimento, como é que eu faço com que o consumidor, quando chegue na gôndola, enxergue uma empresa B como uma empresa que tem uma jornada de sustentabilidade por trás daquilo que ela está trazendo para ele ali, né? Então, eu acho que já se inicia, mas ainda tem uma bela jornada. E aí, falando um pouquinho de futuro, volto no futuro também, eu falei de passado, presente, né, com a recertificação, e o futuro, a gente, a partir de 2022, a gente dá uma traduzida no ESG, no discurso de Marcel, e cria uma jornada de impacto da Danone. O que é a jornada de impacto? Ela é traduzida em 3 pilares, basicamente. A gente fala de pessoas, fala de saúde e fala de ambiente, meio ambiente. Então, as nossas operações no pilar de ambiente, elas têm que ser cada vez mais sustentáveis. Para isso, a gente tem projetos, redução do consumo de água, redução do consumo de energia. A gente, no Brasil, tem, em uma das plantas de Poços de Caldas, em Minas, que é a planta de nutrição especializada, que faz tudo que é nutrição infantil e nutrição médica, é a primeira planta 000 do grupo no mundo. Isso quer dizer que ela não gera resíduo para o ambiente, ela utiliza a água da chuva para os seus processos e ela consome energia solar. A gente está agora trabalhando para transformar a planta de dairy, de lácteos, também numa planta 000, mas a gente já tem no Brasil a primeira planta do grupo 000, que é um motivo de muito orgulho, né? Depois, a gente olha... voltando, né? A gente tem, nesse pilar ainda... Bom, a nossa história começa lá na vaca, no pezinho de morango, né? E ela vai até o consumidor. Então, como é que a gente faz, principalmente nesse início, a nossa cadeia de valor, principalmente no início dela, que é a parte que é a mais complexa, como é que você transforma ela com práticas regenerativas? Então, a gente tem diversas iniciativas. Aqui no Brasil, o Projeto Flora é a principal, que é a nossa visão de agricultura regenerativa. Então, a gente apoia, incentiva e fomenta muito isso. Depois, dentro do pilar de pessoas, como é que a gente impacta as comunidades onde a gente está inserido. A gente hoje já tem mais mulheres em cargos de liderança no grupo, a relação salarial já é equal, ou seja, já é igual, né? A gente reduziu bastante esse gap que existia. Então, a gente tem a inserção das diversas diversidades,
Então, tudo isso é trabalhado no pilar de people. E depois a gente tem o pilar de health, que é o pilar de saúde. Então, a gente entende que os nossos produtos eles devem levar saúde ao consumidor. Então, os nossos iogurtes no Brasil, 100% deles não tem selo de adição de açúcar, gordura. A gente tem toda a linha de nutrição especial, que é para... A gente fala não só de consumidores, mas de pacientes também, né? A gente tem os nossos pacientes hospitalares que têm algum tipo de restrição a dietas, a gente tem dietas especiais para eles, e toda a parte de nutrição infantil também, que é bastante crítica, né? Então, como a gente leva a saúde através dos nossos produtos ao maior número de pessoas possível. Muito bem, boas práticas. Interessante ampliar esse olhar para a cadeia de valor, né? Falar desde a vaca, o pé ali de morango, até a gôndola do supermercado. É um desafio nada trivial nessa cadeia complexa, que é um grande desafio quando falamos de sustentabilidade. Fernanda, a gente se encontra tanto, né, Fer? Agora aqui juntas no painel, que bom estar com você. É interessante porque, quando a gente fala de Natura, é quase que um selo de dispensar grandes apresentações no que tange a sustentabilidade. Entretanto, até comentei com o Mário, quando ele subiu aqui, que eu sempre tive essa visão também da Danone. Então, a gente ter esses espaços para fomentar esse reconhecimento é muito importante. Quando a gente olha para a Natura, uma grande empresa que tem aí também a certificação, eu perguntei para o Mário um pouco focado em consumidores. Para você, assim, eu queria te ouvir um pouco. Qual é a sua percepção, né, dentro ali do ecossistema Natura, mas voltando um pouco mais para a percepção de valor agregado da marca com investidores? Como que isso se conecta? Isso se conecta? Ser uma empresa B, pensando em, por exemplo, acesso a capital, investidores, como funciona essa correlação ou esse entendimento? Legal, bom. Obrigada, Onara. Obrigada aí, Exame, pelo convite. Muito bom estar aqui nesse palco com pessoas tão bacanas. Bom, a Natura, como a Cíntia bem comentou, foi a primeira empresa de capital aberto certificada no mundo. E quando a gente buscou lá atrás essa certificação B, foi muito na perspectiva de institucionalizar uma agenda que já vinha sendo praticada há mais de 20 anos dentro da companhia, mas pensando como uma companhia brasileira no âmbito de internacionalização e aí trazendo para o olhar dos investidores como é que a gente poderia ter uma espécie de selo que atestasse as boas práticas que a gente vinha executando. Então, eu acho que a certificação, nesse sentido, ela ajuda a sustentar os estándares, assim, as boas práticas de uma série de outras iniciativas que a gente já vinha fazendo. Então, o Mário comentou agora sobre a recertificação. A Natura também passou pela recertificação no passado, se não me engano, é a 4ª. E é muito interessante a gente ver que os requisitos que a certificação B traz a cada ano, né, a cada ciclo, eles vão se renovando e eles vão incorporando os mais altos padrões do que está acontecendo no mercado. Então, eu acho que, para um olhar e uma perspectiva de comparabilidade que os investidores buscam cada vez mais, num contexto de mundo onde tem muita gente falando e pouca gente provando e sustentando o que está fazendo, eu acho que a chancela de uma certificação desse tipo e desse porte faz toda a diferença. Então, para exemplificar, a Natura tem conseguido acesso a capital diferenciado. O ano passado, por exemplo, falando de cadeia de valor, a gente tem uma ampla história de atuação na Amazônia, comprando ingredientes da bioeconomia, e o ano passado a gente teve a felicidade de lançar o primeiro Sustainable Linked Bond, com uma captação de 1,3 bi de reais, atrelado aos nossos compromissos de sustentabilidade, de investimento em pesquisa e tecnologia para desenvolvimento de ingredientes. Então, assim, eu acho que a certificação ela é mais uma das chancelas. Eu acho que é super importante a gente estar num evento como esse, falando para mais pessoas, porque eu acho que, infelizmente, a gente acaba falando muito sobre esses temas para pessoas já catequizadas e educadas, e quanto mais a gente puder trazer e amplificar essa conversa em outros fóruns, tanto melhor.
Mas sim, eu acho que faz toda a diferença e acho que esses exemplos ilustram bem. Obrigada, Fernanda. Interessante você trazer esse acesso ao capital que facilita, chancela, tem ali a sua confiança. E existe muito dinheiro na mesa que não está conseguindo ser acessado, justamente pela dificuldade das empresas, a partir de uma boa governança, estruturar projetos que comprovem esse benefício. E, então, você trazer esse olhar de acesso a um capital que tem essa chancela é muito importante, e a gente precisa realmente democratizar mais esse entendimento para que não fique mais dinheiro na mesa, né? Bacana. Voltando aqui para a Cíntia, né? A Cíntia falou bastante sobre o fato de que a certificação B traz, pela própria natureza, essa competitividade e resiliência que já é reconhecida. E aí, Cíntia, assim, trazendo mais para esse lugar do capital, né, dos investidores, como foi falado pela Fernanda, como que vocês, enquanto, né, Sistema B, observam também esse movimento de reconhecimento dos investidores, ou quando uma empresa vai procurar vocês, ela traz isso para a mesa? Olha, isso pode facilitar algum acesso ao capital? Existe essa conversa? A gente vê que tem perfis bem diferentes de empresa, né? E isso até a própria empresa passa por momentos diferentes. Então, tem muita empresa que busca certificação com um objetivo muito interno de legitimar o impacto e falar: eu preciso mostrar para o mundo que aquilo que eu faço é diferente. Então, existe essa questão. E existe muita empresa que entende, sim, que a certificação é uma forma de abrir portas, que é abrir portas a acesso a capital, a aceleração, a, né, mercados externos. Então, a gente ouve muito de que, a partir do momento que eu me certifiquei, isso principalmente para empresas menores também, eu passei a ter acesso a grandes redes que requerem um selo, alguma certificação, a algum tipo de investidor, a algum, né, mercado externo que, na hora de fazer a seleção de quem vai pega a certificação por ser internacional, eu já conheço. Então, a gente escuta muito dessa necessidade e também, muitas vezes, em momentos de M&A, em momentos de fusão, é uma forma de dar essa credibilidade. Quando a gente olha para o investidor, além do que a gente já falou, é um negócio que tem mais resiliência, tem força de marca, então isso naturalmente é reconhecido, a gente vê também que existe um diálogo claro, a certificação ela busca olhar o interesse dos stakeholders da empresa como um todo. Então, esse ponto que a Fernanda trouxe de evolução é importante, porque a gente está, por exemplo, agora indo para a 7ª versão dos padrões. Está justamente nesse momento de mudança. Então, em 20 anos, já tem 7 mudanças. E essa mudança ela é sempre feita com escuta do mercado. Então, a gente passou agora para uma consulta pública de 4 anos, entendendo o que são os desafios que a economia prevê, né, que as empresas têm que estar preparadas e que a certificação tem que responder àquilo. Então, a certificação é uma forma também para os investidores de ler a consistência e a maturidade do negócio que ela quer investir. Então, ela acelera e endossa o processo de due diligence. É uma forma de dar aquela credibilidade que o investidor precisa, que já cumpre alguns dos critérios que ele está buscando. Então, já é uma forma de dar o endosso. Então, isso é com certeza. E, além disso, tem a parte mais realmente esse lado de reputação, esse lado da narrativa de impacto. Então, um investidor que busca fazer um investimento de impacto, ele quer ter certeza, né, que ele está investindo numa empresa que tem lastro. Então, que tem o fato de ter uma auditoria por trás, que não vai fazer com que ele investiu numa empresa que tem um discurso muito bonito, mas que no mês seguinte pode ter uma crise, é importante. Então, essa consistência é muito relevante. E acho que por isso que é um dos fundamentos da recertificação. Uma empresa se certifica e a gente tem um processo com essa empresa sempre de que ela vai evoluindo ao longo desse período. Então, quando a Danone agora se recertifica com um crescimento de mais de 15 pontos, e a gente vai vendo em todos os critérios, né, cresceram mais de 20% em comunidade, em trabalhadores. Então, ao longo do período, além de ser um período longo da própria certificação, ao longo do período que ela já é certificada,
ela já tem identificado pontos de melhoria. E esses pontos de melhoria qualquer empresa tem. E quando você incorpora isso como metas internas, como forma de gestão, a cada recertificação você vai conquistando novas pontuações, você vai entendendo aonde que você cresceu e esse reconhecimento ele vem. Então, eu acho que isso também tem o diálogo direto com o investidor, que entende que não só aquela empresa tem um impacto comprovado por uma auditoria, como ela está comprometida em continuar evoluindo, em continuar implementando métricas e com uma leitura dos stakeholders. Quando você comentou do contrato social lá no começo, um dos critérios da certificação é que a empresa mude o seu contrato social e inclua que ela se responsabiliza a levar em consideração os interesses de todos os seus stakeholders na tomada de decisão. Ou seja, ela está ali, legalmente escrito, que ela não toma mais uma decisão unicamente olhando para os seus acionistas, para a geração de lucro. Isso é importante, isso é relevante, faz parte de ser uma empresa B, você visar esse crescimento financeiro também, porque é isso que vai retroalimentar todo o impacto positivo que ela gera na cadeia dela. Se puder fazer um comentáriozinho sobre acesso a capital, um exemplo super legal, que é bacana de compartilhar. A gente tem um modelo de relacionamento com pequenos fazendeiros que é super reconhecido, foi um dos grandes fatores da nossa primeira certificação em 2021, o reconhecimento desse modelo de relacionamento com fazendeiros. E agora, depois da recertificação, a gente acabou de renovar uma linha de crédito com o Banco do Brasil, no modelo de financiamento exclusivo para os produtores de leite da Danone, de 100 milhões, baseado também no selo B. Ou seja, isso vai fazendo girar uma roda de não só de sustentabilidade, mas de coisas boas aí, né? É uma visão de negócio, né? Assim, a Cíntia trouxe muito esse conceito da jornada evolutiva. E sustentabilidade ela tem esse olhar que ele é contínuo, né? Não existe uma linha de chegada. Às vezes as pessoas ficam muito ansiosas para comunicar, para falar que está fazendo, e tudo bem, né? Da nossa natureza humana essa ansiedade. Entretanto, a gente tem que olhar com muito cuidado qual é a frequência que eu comunico versus a frequência e a velocidade do que realmente eu estou fazendo. E, então, por essa razão, né, a certificação B, além do comprometimento do contrato, que eu acho que isso nem sempre é tão simples, eu já ouvi alguns comentários preocupados com relação a isso, mas, no final do dia, desde a lei das SAs, a gente tem dever fiduciário sobre o social ambiental, então, né, é muito conectado. Mário, eu sinalizei inicialmente o quanto me agrada a possibilidade de ter aí um responsável por processos operacionais, mas que também está olhando para a sustentabilidade. E eu vou explicar por que isso me agrada. Eu sempre acredito que sustentabilidade é sobre eficiência operacional. Né? Muitas vezes as pessoas reclamam de gerenciar resíduos, eu não quero. Quer sim, porque quando você gerencia o tanto de resíduo que você está gerando, é a ineficiência operacional que você está tendo no processo. É dinheiro, não é resíduo, é dinheiro, é insumo, é recurso natural e por aí vai. Então, com essa visão, né, de processo, de realmente assim, a sua produção, como que você enxerga no fundamento do negócio, no core business ali, na onde está produzindo, esse olhar para a sustentabilidade atento para que ela seja mais eficiente e que seus resultados possam ser positivos no final do dia, no final da linha, que isso também, claro, é uma responsabilidade. Claro. Não, é super legal. Eu acho que a gente teve uma grande sacada uns anos atrás, quando a gente juntou as duas áreas de operações de sustentabilidade, justamente por isso, né? Porque a gente acredita que, para ser uma empresa sustentável, a gente, se não tiver uma operação sustentável, isso não é alcançável, né? Então, a gente conseguiu, através dessa junção das duas áreas, colocar a disciplina de execução nos projetos de sustentabilidade que operações têm no seu DNA, né? Isso hoje faz parte do centro da tomada de decisão. A gente acredita muito que ter uma operação sustentável está ligado a ter um planeta sustentável, que está ligado a ter um consumidor sustentável, né? Então, tudo isso é uma cadeia. É legal trazer o exemplo que eu já comentei do projeto Flora, né, que está dentro da área de operações, na turma que compra o leite, que é responsável por gerenciar a cadeia do leite e que trabalha junto com o time de sustentabilidade. O Flora é, no final do dia, um guarda-chuva de diversas iniciativas que a gente tem na pecuária leiteira. A pecuária leiteira é o nosso principal centro de gasto, ou spend, né? O nosso principal matéria-prima é o leite.
Então, é a base das fórmulas infantis, é a base dos iogurtes. Então, está tudo ligado a essa cadeia. O Flora, dentro dos diversos pilares que a gente tem a educação dos fazendeiros. Então, a gente promove o que a gente chama de MDA, que é o Master Dairy Administration, lá com a Universidade de São Paulo, em Piracicaba, com a USP Exalc. Então, que os fazendeiros vão para lá se formar nesse Master, né? E o que a gente quer promover com isso? A gente quer promover, e não só os fazendeiros, os filhos dos fazendeiros também têm acesso a isso. A gente quer promover com isso com que eles se perenizem na atividade, fiquem na atividade e não tenham que sair do campo, né? Através do quê? Uma melhor gestão, fazer mais dinheiro, ser mais rentável. Então, é assim que a gente vai conseguir manter ele no campo. E aí você tem os pilares de bem-estar animal, que a gente trata com bastante critério as questões de bem-estar animal. Você tem a questão econômica, como é que você torna essa atividade mais econômica. A gente tem uns dados bem interessantes, que as fazendas mais sustentáveis do ponto de vista de emissão de CO2, é importante mencionar também, 20% do nosso leite hoje já é baixo carbono. A gente já entregou a meta de 2025 de redução de CO2 e de redução de metano na pecuária leiteira, através desse guarda-chuva de iniciativas do Flora, né? Então, a gente vai tratando tudo isso dentro desse guarda-chuva. Como eu comentei, o acesso a crédito é parte disso, como é que a gente ajuda eles a se financiarem, a se alavancarem. Então, a parceria com o Banco do Brasil, o reconhecimento por ser uma empresa B, e daí dá a esses fazendeiros acesso a um crédito diferenciado. De novo, é a roda da prosperidade, né? Ou seja, né, ser sustentável também é sobre produtividade, também é sobre crescimento econômico-financeiro, não tem como separar em nenhum momento. Fernanda, o Mário traz aqui essa questão da descarbonização, e aí eu não poderia finalizar o painel sem trazer sua maestria no tema, né? Muitas pessoas ainda não conectam a economia circular como uma parte fundamental para essa economia de baixo carbono. E certa vez eu vi um estudo da Ellen MacArthur, acho, que chama a parte que está faltando, e acho que 45%, se eu não estiver equivocada, vinha de processos que precisam da circularidade para que a gente atinja essas metas, né, de redução de emissões. Como que você hoje tem visto, em especial na grande cadeia de valor da Natura, essa temática, né, assim, que é o seu dia a dia, essa falta de conexão direta com a economia circular versus redução das emissões? Obrigada, acho que é uma ótima pergunta. Quando a gente olha para uma perspectiva global das emissões, mais ou menos 70% dela vem do consumo de combustíveis fósseis, mas tem 30% que está atrelada ao consumo de recursos e à geração de resíduos, aí, como foi muito bem comentado aqui, né, pelo Mário e pela Cíntia. Então, e na minha perspectiva, a economia circular ela está acima, inclusive, desse olhar. Ela é o princípio que deveria nortear todas essas agendas que a gente fala, principalmente atreladas ao clima. Então, para a Natura, que já está há mais de 20 anos rodando essa agenda, olhando para esse tema quando ninguém sabia direito o que a gente estava falando, a gente ainda tem 98% das nossas emissões atreladas à cadeia de valor, porque, como a gente foi tratando os processos internos, promovendo movimentos de mudanças tecnológicas, a gente tem uma necessidade grande de trabalhar com a cadeia de valor. Então, assim, eu vou trazer um gancho aqui. Quando a gente recebeu a primeira vez a certificação B, vários dos nossos fornecedores, através do nosso programa de relacionamento, que são mais de 11 mil fornecedores na cadeia, do tamanho PP ao GG, vários deles se mobilizaram e se engajaram, e alguns deles hoje são certificados. Eu estou falando de transportadora, estou falando de empresa de produção de embalagem plástica, embalagem gráfica. Então, acho que esse movimento ele também ele cria uma espécie de conexão e um processo de educação para a cadeia de valor, que o Mário comentou bem aqui da perspectiva deles na agricultura e o impacto nos produtores. Para a gente está falando de uma cadeia de valor muito diversa e muito ampla, né? E
tem bastante similaridade se a gente olha, por exemplo, para a bioeconomia. A gente também tem um investimento forte no âmbito social e geração de renda para as famílias que estão vivendo na Amazônia e que dependem do extrativismo, na grande maioria das vezes, como a sua principal fonte de renda. E que, até então, derrubavam árvores, porque a única forma de subsistência para eles era derrubar a árvore. Então, tem uma espécie de conexão e de colaboração e de visão integrada de tudo isso que faz total sentido e é muito importante. É por isso que eu estou em tanto evento, né? Eu estou aqui hoje para que a gente possa ampliar e trazer clareza desse entendimento. Mas, voltando para a questão das emissões, então, assim, a gente, por exemplo, vem investindo muito em pesquisa e tecnologia e trabalhando com modelos de inovação aberta, com universidades, instituições de pesquisa, para justamente buscar novos materiais, desenvolver outros materiais que são substitutos aos materiais de origem fóssil. Enquanto a gente não chega lá, em escala, a gente tem feito a incorporação de material reciclado pós-consumo, que a Danone faz também. Então, a gente tem hoje... A gente começou com 30%, foi para 50%, hoje a gente tem 100% de PET reciclado nos nossos componentes de embalagem, a gente tem feito essa movimentação para outras resinas. Então, e a economia circular também, ela não é, para desmistificar, ela não é só sobre a embalagem, né? A gente está falando sobre economia circular, por exemplo, na perspectiva da bioeconomia. Quando eu compro cacau, a parte que eu uso do cacau não necessariamente concorre com a indústria de alimentos, por exemplo, que consome a manteiga. Eu consumo outras partes do cacau. Então, esse movimento de aproveitamento integrado da cadeia de valor é um modelo muito bonito de economia circular. Então, a gente tem, por exemplo, em Benevides, que fica na Grande Belém, uma fábrica que foi instalada há 11 anos atrás, com a perspectiva de trabalhar esse conceito de simbiose industrial. Então, a gente tem a planta da Natura, a gente tem a planta da Sunrise, que faz óleos e extratos para a gente, e que a gente usa resíduos um do outro, e agora a gente está convidando e recebendo novos parceiros. Inclusive, numa região do país onde a questão de saneamento e de gestão de resíduos é bastante complexa. E é interessante como a gente, a partir desse exemplo de um parque industrial aí de simbiose industrial, a gente influenciou a prefeitura, e aí a prefeitura de Benevides tem feito um modelo incrível que está mobilizando todas as secretarias, não só a Secretaria de Meio Ambiente, a trabalhar com a gestão de resíduos dentro daquele município. Então, a gente já recuperou mais de 500 toneladas de resíduo num município minúsculo, gente, assim, de 6 mil pessoas, e trabalhou gamificação, educação, então, Secretaria de Educação. Então, é muito potente. Eu acho que assim fica o convite, né, para as empresas que estão aqui, enfim, para que a gente colabore. Eu acho que esse tipo de colaboração que a economia circular pressupõe, ela é uma coisa pré-competitiva e que pode ajudar esse tipo de integração entre setores, né, e, de fato, gerar a escala que a gente precisa para fazer a transformação para os temas das policrises que a gente vive. Perfeito. Posso contribuir? Que eu acho que tem um exemplo muito emblemático disso também, da colaboração. Acho que a colaboração é um ponto-chave aqui. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala não é sobre competição, é sobre colaboração, mas o que significa colaborar na prática, né? Antes de ir para o Sistema B, eu fui Mãe Terra, que é outra empresa B certificada. E, na época, a gente comprava a farinha de castanha do Pará. E a gente pegava a castanha, a gente moía a castanha e fazia a castanha do Pará. Em uma das visitas às cooperativas, a gente foi descobrir que o bagaço da castanha da Natura, usada para extrair o óleo, era lixo. E aí a gente desenvolveu um projeto conjunto para fazer uma farinha daquele bagaço que era lixo. E aí, na época, foi até assim transformador dentro da própria Unilever, que hoje é a empresa que adquiriu a Mãe Terra.
porque a Mãe Terra era uma empresa que estava trabalhando em cooperação com a Natura, desenvolvendo ali um produto que era um subproduto do produto deles. E aí isso era exemplo perfeito, porque para a gente foi bom na época, porque a gente conseguiu uma matéria-prima com custo reduzido, porque era um resíduo, e para a Natura foi reduzir um resíduo da cadeia também. E esse, para mim, o número de... Esse cuidado da cadeia de valor, a gente falou muito de cadeia de valor aqui, é um dos pontos que mais me dá orgulho quando a gente olha para a empresa B. A gente tem essa base de comparação do que as empresas B fazem versus a média de mercado, que são todas as outras, né, 300.000 empresas que preenchem a ferramenta. E o maior índice é o comprometimento da responsabilidade compartilhada da cadeia. As empresas B têm 7,9 mais vezes de propensão a ter protocolos e processos de corresponsabilização e de implementação de boas práticas na sua cadeia. Então, isso, para mim, é um grande orgulho. Obrigada, Cíntia. Muito bom ouvir exemplos. Bom, integrar processos é a única forma de potencializar soluções sustentáveis e inovação e tecnologia com capacidade de gerar impacto positivo, que é a tal da inovabilidade, né? Bom, passou rápido, como todos os colegas falaram. Não poderia me despedir sem agradecer aqui a presença da Fernanda, da Cíntia, do Mário. Muito obrigada por esse rico debate. E sem parabenizar a Exame por essa iniciativa e agradecer pelo convite e que tenhamos aí um excelente dia. Muito obrigada a todas as pessoas aqui.